Meu nome é João, eu estou aqui para apresentar a nossa Sprint 1 do grupo ST7. Nós fizemos uma aplicação com a finalidade educacional. O objetivo é demonstrar as vulnerabilidades relacionadas a ataques de SQL Injection e apresentar formas adequadas de mitigação, né? O sistema simula uma loja virtual simples, contendo a funcionalidade básica de autenticação de usuário, busca de produtos. Bom, as tecnologias utilizadas no back-end foi PHP 8, nós utilizamos uma programação procedural, né, para demonstrar. O banco de dados foi o MySQL 8, o servidor local Champ com o Apache e o MySQL, o front-end foi o HTML, CSS e nós hospedamos o código a priori no Google Drive. A gente vai rodar a aplicação no servidor, nós iniciamos o Apache e iniciamos o banco de dados MySQL. Ok. Após rodar e ele estiver rodando, a gente pode acessar o link da aplicação. E nós temos aqui a nossa loja tech. Se nós tentarmos entrar com alguma credencial correta, ele nos leva para uma página de bem-vindo, tipo do usuário, o login é realizado. Porém, se a gente erra a senha, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, usuário ou senha é inválido, né? Enfim, ele demonstra aqui. Depois do login, nós podemos buscar algum produto. Então, maçã, não existe esse produto na loja, porém, mouse, ele tem, aparece seu preço também, faz a consulta no banco de dados, né? Agora vamos para o que interessa, né? Durante a análise da aplicação vulnerável, né, foram identificados dois pontos suscetíveis à exploração do SQL Injection, que no formulário de login é o bypass de autenticação e na página de busca de produtos é o Union Based e o Error Based. Lembrando que esses pontos eles foram explorados para demonstrar como consultas SQL podem ser manipuladas quando os dados fornecidos pelo usuário são inseridos diretamente na query. Um bypass de autenticação. O objetivo dele é obter acesso à conta do administrador sem conhecer a senha. A gente faz uma demonstração, né? Nós utilizaremos esse payload que foi disponível, foi deixado aqui embaixo. O apóstrofe or, esse 1 igual a 1 sempre retorna verdadeiro, né? E o operador traço traço, ele vai transformar o restante da consulta em comentário. E isso faz com que a verificação da senha, por exemplo, seja ignorada. Então eu coloco esse payload 1, 2, 3, 4, 5, 6, independente da senha, eu vou conseguir acessar como administrador, né? E aí isso é fatalmente horrível. A gente consegue visualizar bem como a concatenação direta fica vulnerável, porque as variáveis e-mail e senha, provavelmente, como elas vêm de dados de usuários, ao inseri-las diretamente na string SQL, ele vai ficar vulnerável à injeção. Agora a demonstração de outro ataque, né, que seria a extração de dados com o Union. O objetivo dele é extrair essas informações sensíveis da tabela usuários, e-mail, senhas, usando o operador Union para combinar resultados de duas consultas distintas. O payload utilizado para esse segundo ataque está aqui embaixo também. Quando nós aplicamos, ele traz o preço, aparentemente um preço, e traz o e-mail e senha de cada um dos usuários. Bom, só colocar aqui de novo, o apóstrofe vai encerrar a string aberta no PHP, e o end 1 igual a 0 sempre adiciona uma condição que é sempre falsa. Isso faz com que nunca vai retornar nenhum registro da tabela usuários. O objetivo é anular esse resultado da primeira consulta para que apenas o resultado do union seja exibido. Aí nós temos o union select, que o operador union combina o resultado de duas queries, e para que funcione, a segunda consulta deve ter o mesmo número de colunas que a primeira. Como a query original usa select ponto, né, e não sabemos quantas colunas a tabela usuários possui, o atacante precisa descobrir esse número de colunas. Então ele está testando com 3 colunas, que é o caso desse daqui. Se tiver 3 colunas, o union funcionará, se não, pode gerar erro. E aí ele precisa ir testando. 1 e 3 são valores fixos, né, números que servem para preencher as colunas essas que não interessam diretamente, e concat e-mail, senha, ela vai concatenar o e-mail, e a senha. Dessa forma o resultado retornado será uma string com o e-mail e a senha expondo ambas as informações, né. Os dois hífen é um comentário em SQL, então tudo que vem depois, no caso, o trecho end senha, original, é ignorado. Então, assim, o atacante elimina a verificação da senha que viria a seguir, né. Acho que eu posso falar que, podemos afirmar, né, que o problema é a falta do prepayment statements. Então, qualquer entrada do usuário, quando concatenada, pode ser alterada para alterar a estrutura da consulta. A solução é usar consultas parametrizadas para separar os dados do código SQL. Então, nós vamos agora entender como isso pode ser corrigido. Bom, aqui agora a gente vai olhar como podemos evitar essa questão, né? Nessa parte aqui do código, ele cria o e-mail e a senha como uma consulta preparada utilizando esse placeholder de interrogação. E aí a gente vem para esse execute e-mail e senha, que vai enviar esses dois valores separadamente. O banco de dados vai tratar esses valores como dados, nunca como parte de uma instrução SQL. Mesmo que o e-mail contenha aquele apóstrofe or 1 igual a 1, espaço hífen, né? Ele será interpretado literalmente como uma string a ser comparada, não como um código SQL. Isso daqui eu estou dizendo no caso do primeiro ataque, né? Então, nós podemos acessar a versão corrigida aqui abaixo, né? E aí nós podemos tentar aqui, novamente, fazer esse payload aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando entramos, ele já trata como tentativa de SQL injection. Aí eu peço porque o senhor dê uma olhada no código que tem lá, o que a gente fez para aparecer essa questão aqui. Já no segundo ataque, ele é um pouco diferente, mas também nem tanto, né? Tem muito a ver. Ele primeiro verifica se esse termo aqui contém alguma string suspeita, sendo or, union, hífen, apóstrofe, e aí, se encontrar, é possível ataque, e aí ele roda, ele detecta como SQL injection, né? O que se torna true e a busca não vai ser executada. Se não houver padrões suspeitos, e esse key aqui não for vazio, ele vai construir uma string nas laterais e vai executar o prepare statements com o like e o placeholder interrogação, novamente fazendo com que seja tratado como dados. Quando nós tentamos rodar esse payload aqui novamente, ele já nos informa também que é uma tentativa de SQL injection, e aí não deixa mais consultar.
Bom, essa foi a apresentação da nossa loja Tech. Nosso intuito foi demonstrar o SQL Injection e esperamos que vocês gostem do vídeo. Até uma próxima.